Não é segredo algum que o mundo é um lugar cheio de divisões. Ao olhar para a história humana, com todas as guerras, ou também para os dias de hoje, com todas as disputas políticas, fica bem evidente que no mundo não há união alguma. Na internet, para todo canto que se olha, há pessoas discutindo, defendendo seu ponto de vista, que é contrário ao de outros. A crescente individualização do ser humano está chegando a um nível em que as pessoas são capazes de esbarrar umas nas outras na rua e nem mesmo se olharem. Indiferença, intolerância e ódio são grandes marcas da nossa era. Nada disso é novidade alguma. São apenas exemplos retirados da própria realidade em que vivemos. A realidade da desunião, da divisão, está também presente por toda a Escritura. Logo nas primeiras páginas, já é possível perceber que o homem causou divisão entre ele e Deus. Um pouco mais à frente, e nós vemos que os homens experimentaram a divisão entre eles mesmos, na cidade de Babel. Em 1 Reis está a história da divisão entre o povo israelita com os reinos do sul e do norte. E no Novo Testamento, o próprio Jesus anuncia que haverá divisão entre quem nele crê e quem o rejeita. Olhando para a realidade do mundo e para a realidade sobre ele descrita na Escritura, parece impossível que haja unidade no mundo. Mas e entre os cristãos? União ou divisão? Eis a questão. Será que as pessoas no reino de Deus elas devem se comportar como as pessoas no mundo? O que Jesus nos disse a respeito disso? No capítulo 17 do Evangelho de João está escrito a oração de Jesus ao Pai, em que ele pede ao Pai em favor dos seus discípulos, em favor daqueles que creem na sua palavra. Os versículos 1 e 2, eles dizem assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. E o versículo 2: Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus, neste momento, ele sabe que está muito próximo do momento do seu sacrifício. Aliás, logo adiante, no capítulo 18, já começa a história da paixão. E na última oração, antes de tudo que envolve os julgamentos e a crucificação aconteça, Jesus ele ora pelos seus discípulos. Essa oração, ela encerra um bloco de anúncios de Jesus e também de conversas de Jesus com os seus discípulos, que se inicia lá no capítulo 13. Neste bloco, Jesus resumidamente diz assim: é chegada a hora, eu vou para o Pai. E os discípulos, eles não entendem muito bem aquilo que Jesus está falando. Ele faz discursos impressionantes e impactantes, dizendo que vai preparar lugar para os discípulos no céu, que ele é a videira verdadeira, promete a vinda do Consolador, que os guiará na plena verdade, mas os discípulos, eles ficam assim: o que ele está falando? O que ele quer dizer assim? Agora vocês me veem, daqui a pouco vocês não vão me ver mais. Não estou entendendo muito bem isso aí. Parece que Jesus está falando grego com eles. Não tem sintonia nenhuma entre o que Jesus fala e o que eles entendem. Somente lá no final do capítulo 16, nos versículos 27 e 28, Jesus diz assim: Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Aí, somente depois disso, é que os discípulos eles dizem, a partir lá do versículo 31, agora nós cremos no que tu está dizendo. Aí Jesus ele diz, agora vocês creem no que eu estou dizendo? E é justamente essas pessoas, por essas pessoas que parece que não estão entendendo muita coisa, mas creram em Jesus, que ele ora. Mas não é somente por esses. A partir do versículo 20, do versículo 20 ao 25 do capítulo 17, Jesus faz uma oração por nós, os crentes de hoje, os crentes que viriam a crer pela palavra daqueles primeiros discípulos.
Lá está escrito assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Fica bem evidente para nós do que se trata esses versículos. Jesus ele pede pela unidade dos que lá no futuro vão crer na sua palavra. Perceba que o texto ele aponta para isso em vários momentos. No versículo 21, a fim de que todos sejam um. 22, para que sejam um. E no 23, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. A finalidade, o propósito do que Jesus pede é pela unidade dos cristãos. Mas que tipo de unidade é essa que Jesus está falando? Será que agora todo mundo vai ter que torcer para o mesmo time? Ou usar o mesmo tipo de roupa? O tipo de unidade ele é descrito no próprio texto, lá no versículo 21. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Há aqui uma referência do que posteriormente foi formulado como Trindade. O Pai é um com o Filho e com o Espírito Santo. Deus é um só em seu ser essencial. Mas neste ser existem três pessoas, mas que não são indivíduos separados e distintos uns dos outros. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão dentro de uma única essência. E o que significa então que os cristãos eles devem ser unidade, como o Pai é com o Filho? É claro que eu permaneço sendo uma pessoa e você permanece sendo outra pessoa. Mas a fé em Cristo e a presença do Espírito Santo em cada um de nós nos une de tal maneira que a essência do nosso ser se torna a mesma. Essa essência comum em todos os cristãos, ela é superior ao individualismo, que causa estranheza e separação. Superior à personalidade humana e superior à independência de vontade, ações e sentimentos individuais. Para os cristãos, isto é, pessoas que seguem a Jesus Cristo como seu Senhor e Mestre, assim como existe na Trindade unidade de essência e de vontade, a oração de Jesus é que exista entre os seus seguidores unidade em essência e vontade. Jesus Cristo ele pede ao Pai que os cristãos não sejam indivíduos autocentrados e orientados a partir de sua própria razão individual, que não tomem atitudes independentes ou em oposição a outros cristãos, mas que sejam todos orientados em unidade pelas palavras e atitudes de Jesus Cristo. Isso não significa que as nossas características individuais, que todos nós temos, devem ser apagadas ou que é errado tê-las. Na Trindade também há diversidade nas características, mas uma diversidade na unidade. Diversidade, porém com a mesma essência e finalidade. Quando Jesus Cristo ora, pedindo aos seus seguidores unidade, ele fala de unidade de essência e vontade, como nós temos visto. Mas, com certeza, fala também de unidade na comunhão, referindo-se à incessante comunhão que há na Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na comunhão cristã, a unidade ela acontece de tal modo
na comunhão que ela supera as hierarquias sociais e o status que cada um tem fora da igreja, no mundo da sociedade. Na Igreja de Jesus Cristo, no reino de Deus, não existe aquele que é maior, nem o que é menor. Na Igreja de Jesus, nos reconhecemos como meros humanos, dependentes da condução de Jesus Cristo em nossas vidas. O orgulho humano, em tudo isso, ele deve ser deixado de lado, pois a essência da unidade que está em nós, pela presença do Espírito Santo, é maior do que o orgulho humano. Quando eu olho para o meu irmão, não o vejo como um estranho, como um indivíduo que nada tem a ver comigo. O vejo como um semelhante, que acima dos seus pecados é um seguidor de Cristo. Assim como eu, acima dos meus pecados e apesar dos meus pecados, também sou um seguidor de Cristo. Essa é a unidade que Jesus Cristo pede dos seus seguidores, que vivam em uma realidade onde todos estão no mesmo propósito e finalidade, com a mesma essência e a mesma vontade. Realidade essa que é completamente diferente da realidade do mundo, com as suas hierarquias e divisões. Porque o reino de Deus ele é um reino de unidade entre os seus membros. Ele não é como os reinos do mundo, perpetuados pela divisão e distinção entre as pessoas. O pedido de Cristo a Deus pela unidade dos seus seguidores é algo que nos beneficia, nós cristãos de hoje, diretamente. A unidade é uma realidade possível para nós pelo poder do Espírito Santo. Mais uma vez fica evidente a perfeição e a bondade de Jesus Cristo com os seus. Então, agora nós vamos olhar um pouco para a história da igreja. A história da igreja cristã. Ver como nós nos comportamos na prática. O nascimento da igreja, descrito lá em Atos, ele diz que os cristãos eles estavam unidos e tinham tudo em comum. E que a multidão dos que criam estava unida de coração e propósito. Isso está escrito lá em Atos 4:32. Mas não demorou muito e o espírito da divisão do homem ele se infiltrou na igreja. A Bíblia ela não esconde as facções e os partidarismos que foram dilemas na vida das comunidades do cristianismo primitivo. O exemplo mais claro de divisão dentro da igreja é a comunidade de Corinto, onde tinham os grupos lá que diziam: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Não, eu sou de Cristo. Em Corinto, formaram-se os grupos de oposição dentro da igreja. Cada um levantou a bandeira do seu grupo e a rivalidade tomou conta. O espírito humano, ele tomou conta da igreja de Cristo. E quando isso acontece, quando o espírito humano ele se infiltra na igreja, a unidade, ela é a primeira coisa a ser descartada. Porque o espírito humano, ele é um espírito de divisão. Mas você pode se perguntar, dentro dos grupos aí da igreja, das facções gospel, parece que as pessoas elas são bem unidas. Elas não são unidas? É claro que elas são. Pessoas, elas têm a capacidade de criar unidade a partir de si mesmas. Aliás, elas são capazes de criar uma unidade fortíssima. Neste semestre, aqui na faculdade, eu estou fazendo a exegese do Antigo Testamento no texto da Torre de Babel. É impressionante como ali os homens eles construíram uma unidade extremamente articulada, organizada e com um propósito bem definido. Tornar-se poderoso, adquirir um nome grandioso. Então sim, o homem ele é capaz de criar unidade. Então, se Deus gera unidade e o homem também é capaz de criar unidade a partir de si mesmo, é preciso se perguntar: quem é o Senhor da unidade na igreja? Isso pode ser percebido pelo propósito da unidade. A unidade criada a partir do espírito humano, ela sempre será em busca de poder, de reunir poder. A unidade gerada pelo Espírito Santo, por outro lado, ela sempre tem como finalidade colocar-se aos pés de Jesus Cristo, em humildade. Se o próprio Cristo ele lavou os pés dos discípulos, lá no capítulo 13,
É esta a atitude que os seus discípulos devem ter uns com os outros. Você lembra lá da mãe dos filhos de Zebedeu? Que ela perguntou para Jesus: olha, Jesus, lá no teu reino, um dos meus filhos pode sentar lá à tua direita e o outro à tua esquerda? Aí Jesus ele tem que olhar para ela e dizer: olha, então, no meu reino não funciona assim a coisa. No meu reino todos eles vivem em unidade. Na verdade, quem quer ser o primeiro, que sirva a todos. Na unidade gerada por Deus, ninguém busca ser maior do que o outro, ou ter seu próprio nome engrandecido. Os membros dessa unidade, eles tomam atitudes com a mesma finalidade, com a mesma vontade e partilham da mesma essência. O versículo 23 do capítulo 17 de João mostra que a finalidade da unidade dos discípulos de Cristo é: para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Se a sua comunidade ela vive a unidade do Espírito Santo, que é a vontade de Cristo para os seus discípulos, o mundo a reconhece como comunidade de Jesus Cristo. Se ela não vive a unidade do Espírito Santo, então o mundo não a reconhece como uma unidade dos discípulos de Jesus. Se a sua comunidade tem rixa com outra comunidade sobre quem está certo e quem está errado, nos disputas e debates teológicos ou outros tipos de disputas, ela não está vivendo a vontade de Cristo para a sua igreja. As estatísticas mais recentes, elas dizem que há aproximadamente 2 bilhões e 400 milhões de pessoas no mundo que se identificam como cristãs. E aproximadamente 49 mil denominações diferentes em todo o mundo. Esses dados, eles tornam evidente o nosso fracasso em realizar a vontade de Cristo, de que os seus discípulos vivam em unidade. A realidade da unidade entre os discípulos de Cristo com a mesma essência e vontade, sem que um tome ações contrárias ao outro, que tente ter um nome maior do que o outro, é uma realidade que o Espírito Santo cria para nós. É possível que vivamos assim, porque Deus torna possível. Mas é preciso o nosso esforço para que isso se concretize. Se na sua percepção você acha que tem mais instrução do que os outros, então ajude os outros. Não se coloque em oposição. Também não cabe a nenhum de nós dizer quem é cristão de verdade e quem não é. Qual é a denominação correta e qual não é. Não levante a bandeira da sua comunidade para dizer que vocês são melhores que alguém. Essa não é uma atitude que corresponde à vontade de Cristo para nós. Faço das palavras de Paulo as minhas, quando ele diz lá em 1 Coríntios 12, no versículo 13: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Viver em unidade é o desejo de Jesus Cristo para os seus seguidores. Eu sei que em alguns casos não é fácil vencer o espírito humano de divisão e agir conforme o Espírito de Deus. Mas esta é a vontade de Jesus Cristo para nós, e é uma realidade em que nós podemos sim viver. Assim como Cristo orou a Deus pedindo unidade, é o nosso dever, é a nossa tarefa também orar a Deus pedindo unidade entre nós, para que Ele nos capacite e nos dê a vontade de viver em unidade. E assim, todos poderão reconhecer que nós somos Igreja de Jesus Cristo. Em seu nome. Amém.